Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das leis mais profundas do universo. Uma força que, ao mesmo tempo que nos guia, nos coloca frente a frente com o nosso passado. Vamos falar sobre a grande educadora da alma. Sabe aquela frase, nada acontece por acaso? Pois é, parece algo tão simples, né? Mas olha, é nela que tá a chave para um princípio que rege cada reencontro, cada desafio nas nossas vidas. É a base de tudo o que a gente vai desvendar agora. E esse princípio é a lei de causa e efeito. Mas vamos esquecer aquela ideia de punição, de castigo. É preciso enxergar essa lei de outra forma, como a grande educadora da alma. Uma força sábia que está sempre buscando o nosso reajuste, a nossa evolução. O ponto central é esse aqui. Cada pensamento, cada emoção, cada ação que a gente emite, tudo isso cria uma energia. E essa energia, invariavelmente, volta para nós. Não como vingança de jeito nenhum, mas como um convite. Um convite para a gente aprender e se tornar mais consciente. E para entender como isso funciona na prática, nada melhor do que um caso real de uma experiência de regressão de memória. Duas participantes, a Mari e a Silmara, mergulharam na mesmíssima lembrança de vida passada. O curioso é que o que elas viram foi completamente diferente, e a chave para entender o papel de cada uma está no que elas relataram. Olha só que interessante, a contradição é imediata. A Mari, calma, escondida dentro do celeiro, e do lado de fora, a Silmara, desesperada, chamando por ela. Como é que pode? Como podem viver o mesmo momento de formas tão opostas? A resposta da Mari começa a desembolar esse nó. E aí vem a bomba. A Mary não era vítima. Ela era a causa do incêndio. Foi um ato de vingança, direcionado a uma figura masculina misteriosa. Esse ato, esse fogo todo, era o eco de algo muito, mas muito mais profundo. Uma dor que, literalmente, atravessava o tempo. Para entender a origem desse fogo, dessa vingança toda, foi preciso ir mais fundo. A intuição guiou o processo todo para uma existência ainda mais antiga, seguindo o fio daquela emoção, daquele ódio, para encontrar a sua verdadeira raiz. E então, a cena muda completamente. A avó da Marie se transforma, fica mais frágil, mais lenta. Ela não está mais no celeiro. Agora ela se vê como uma senhora idosa, presa numa cadeira de rodas, e o sentimento de ressentimento é ainda mais palpável. E aqui a conexão se revela de forma chocante. A alma daquele homem de quem ela se vingava no celeiro era, nessa vida anterior, o seu próprio filho. O ódio não era novo, era uma dívida antiga, carregada de mágoa, de uma sensação de perda total. Essa vida era uma verdadeira prisão emocional. Para os dois. Depois de ficar paraplégica, ela se tornou totalmente dependente do filho, que, por sua vez, teve que sacrificar a própria felicidade para cuidar dela. Já imaginou a atmosfera? Uma mistura pesada de culpa, de obrigação, de raiva, que envenenava a relação dia após dia. Mas acredite, a origem de tudo isso estava ainda mais para trás. Então vamos recuar ainda mais no tempo até a semente de todo esse conflito. A paisagem muda de novo, de forma drástica. Agora a gente está numa aldeia coberta de neve, num ambiente tribal bem primitivo. É aqui que o primeiro nó foi atado. E aqui está a origem de toda a dor. Naquela vida, a alma da Mary era um homem da tribo. E o menino, a mesmíssima alma do seu futuro filho, estava doente, fraco. Seguindo os costumes rígidos da tribo, ele o abandona para morrer, para garantir a sobrevivência do grupo. Esse ato de abandono plantou a semente do ódio e da culpa que floresceria por séculos. Ufa! Agora que a gente conhece as peças desse quebra-cabeça do passado, vamos voltar ao presente para ver como a lei de causa e efeito montou o cenário perfeito para a cura. A pergunta que faltava responder é essa, né? Quem era essa alma, a origem de tanto conflito na vida atual da Marie? Onde estava, afinal, a oportunidade de reconciliação? A resposta veio na hora, clara como água. Era o cunhado dela. Aquele desconforto que a Mari sentia perto dele, que ela não sabia explicar, não era irracional. Era memória sutil de séculos de dor. Um eco, uma vibração de uma história que finalmente pedia um desfecho de paz. Vamos ver o ciclo completo agora, que fica tudo mais claro? Tudo começou com a causa, o abandono lá na tribo. Isso gerou a primeira consequência, uma vida de ressentimento como mãe e filho, que por sua vez levou à segunda consequência, o conflito da vingança. E finalmente,
a vida atual surge como a grande oportunidade de reconciliação. A lei sempre oferece a chance de resolver o que ficou para trás, persegue? No fim das contas, o que essa jornada incrível nos ensina? A história da Marie não é sobre punição, é sobre transformação. Ah, e a Silmara, a amiga aflita na porta do celeiro? Na vida atual, ela é a melhor amiga da Marie. A presença dela ali era um eco da alma, uma força de amor, tentando impedir que o ciclo de dor se repetisse, mostrando que a cura nunca, jamais acontece de forma isolada. A energia do ódio, sim, ela retorna como um fogo que destrói. Mas esse mesmo fogo também purifica. A culpa, quando a gente encara de frente, quando entende, deixa de ser um peso e se transforma em consciência, em sabedoria. E essa é a mensagem final dessa análise. No fim de todos os ciclos de dor, de todas as vidas de conflito, a única força capaz de quebrar as correntes do passado e libertar a alma de verdade não é a vingança, não é o esquecimento, é o amor. E, para terminar, fica aqui uma reflexão. E se a gente olhasse para os nossos maiores desafios, para as pessoas com quem temos mais dificuldade, não como acidentes ou injustiças, mas como reencontros, oportunidades sagradas, agendadas pela sabedoria do universo para a gente finalmente curar velhas feridas? O que mudaria?